interessante a gente refletir sobre o comportamento feminino. Vale a pena refletir sobre o comportamento feminino na série Cobra Kai. Aquele comportamento tem muita coisa a dizer. Você vê os elementos quando eles agem em separado uns dos outros e quando eles estão juntos. É uma maneira de considerar o yin e yang. É uma maneira de representar o yin e yang, que está dentro da filosofia oriental. Na verdade, é o movimento do universo. Eu creio que aquilo ali não foi colocado por acaso ali. Aquilo ali não está por acaso. Há momentos em que o elemento feminino domina a situação, em que o elemento feminino faz com que o elemento masculino se ajuste, se amacie. Isso deu para notar no encontro do mestre do Cobra Kai e o Daniel LaRusso. Deu para perceber isso. As duas mulheres, representando o elemento feminino, criaram uma situação que os dois dão uma trégua para que possam, mesmo que temporariamente, se acertar, se apaziguar, se harmonizar. Você viu a importância do elemento feminino no estudo? O elemento feminino significa a receptividade, o estado de entrega, a trégua, a suavidade está relacionado ao elemento feminino. Quando ele está em alta, ele até consegue dominar o elemento masculino. Eu estou até quase ao ponto de dizer que a sociedade é um fenômeno feminino. É um evento feminino. Porque parece que a mulher tem a chave da sociedade. Ela consegue lidar com isso tudo. Eu vejo no comportamento do homem, o masculino, um comportamento antissocial. O comportamento masculino está mais ligado à agressão, à competição, às guerras, à contradição, à imposição. E esse elemento, quando é levado ao extremo, acaba se tornando um movimento antissocial. E o que vemos é isso, até no comportamento das mulheres a gente vê isso. Quando as mulheres são profundamente influenciadas pelo comportamento masculino, como é o caso das duas adolescentes, a filha do LaRusso e a outra, que se pegam no final da série, no final da segunda temporada, você vê ali que ali já é o elemento feminino se deixando levar pelo elemento masculino. Aí você vê o que acontece quando o elemento feminino domina a situação em relação ao masculino, há uma certa harmonia. O elemento masculino se suaviza, ele se ajusta. Agora, quando acontece ao contrário, quando o elemento masculino assume a dianteira, o próprio elemento feminino se masculiniza, perde um pouco da sua essência, se altera, fica agressivo, resultando naquilo que aconteceu entre as adolescentes no final
da segunda temporada. Aí você vê que a proposta então não é nem ir ao extremo do elemento feminino e nem ao extremo do elemento masculino, mas sim uma mescla das duas coisas, uma mistura das duas coisas, chegando ao ponto até de agir sem a influência de nenhum elemento. Isso pode acontecer. Mas o que eu estou tentando discutir aqui é a necessidade que há de um comportamento em que um elemento não domine o outro, mas que andem juntos. Que haja uma união, para que haja uma harmonia. Na mesa, no restaurante mexicano, houve isso. O elemento feminino, até porque as mulheres eram mais maduras, deram espaço, suavizaram o elemento masculino de tal forma que as coisas entraram numa certa harmonia por um certo tempo. Mas em contrapartida, a série mostra o outro lado da coisa. Quando o elemento masculino domina a situação em que o elemento feminino está atuando. Aí não há uma harmonia, há uma desarmonia, há um desequilíbrio do próprio elemento feminino. O elemento feminino se tornou profundamente agressivo. Mas tem uma outra coisa interessante nisso tudo. Tem uma hora que o filho do professor do estilo Cobra Kai diz o seguinte: você e o LaRusso deviam tentar aprender alguma coisa um com o outro. Deu para compreender? Isso aí já é a sugestão, é a proposta que talvez o diretor venha trazer na terceira temporada, da união dos aspectos, da união dos estilos, que eu já falei em outro vídeo. Porque a única maneira de sair daquela enrascada, daquela proposta inicial, é com a união. A união dos estilos. Eu tenho cá comigo que talvez haja uma união dos dois estilos. Que haja no final uma união dos dois estilos. Que é o único modo de sair daquela enrascada que os dois estão. Porque os dois cometeram erros. Os dois lados cometeram erros. E os dois colheram os mesmos frutos no final da segunda temporada. Mão de gênio. Muito bem organizada. Muito bem pensada a estratégia do diretor. Os dois colheram os mesmos frutos. Tanto um quanto o outro. Porque em relação ao Karatê Cobra Kai, o Karatê Miyagi representa um Karatê feminino, o elemento feminino, o Yin. E o outro representa o estado Yang. Karatê com a expressão mais masculina. O que isso sugere? Sugere uma união dos dois métodos. Sugere um encontro dos dois estilos, das duas teorias. É preciso fazer com que essas duas tendências, essas duas escolas, dialoguem juntas, para que se possa ter uma escola verdadeira. Mas essas duas escolas
primeiro precisam ouvir as necessidades dos alunos, dos discípulos, para que possam ser funcionais. E precisam caminhar juntas, para que parem de tentar anular uma a outra. E nisso, analisando por essa base do Yin e do Yang, do feminino e do masculino, a única saída é essa: fazer com que esses elementos, representados pelos dois estilos, pelos dois professores, andem juntos. Que é essa a proposta da nova sociedade. É essa a proposta do novo mundo que vem vindo aí. Não é que viemos o tempo todo discutindo sobre qual é o melhor método, qual a melhor estratégia. Mas não é tempo de falar no melhor. É tempo de falar no que é eficiente. Em eficiência. E a eficiência tem horas que pende para um lado e tem horas que pende para o outro. Deu para ver isso. Deu para ver isso em várias situações da série. Então, o foco é ser eficiente, fazer com que o indivíduo seja eficiente. Não só tecnicamente, fisicamente, socialmente, mas que o indivíduo seja eficiente interiormente, psicologicamente, intelectualmente, que seja eficiente por completo, integralmente. Essa é a proposta. Não podemos mais ter um mundo em que as pessoas funcionam só superficialmente. E também não podemos ter um mundo em que as pessoas funcionam só interiormente, só espiritualmente. Essa coisa tem que ter uma mescla, para que a noção de dentro e fora suma, para que a noção de interior e exterior suma. No momento em que a noção de exterior e interior sumir, teremos um ser humano completo. E é essa a proposta do novo mundo, da nova realidade que se apresenta para o homem. Você não concorda comigo?